Autoria: desembargador Benedito Helder Biapina. Agravante: Carlos Odeon Bandeira. O advogado, doutor Marcelo Eduardo Batagli Maciel. Já vejo aqui o doutor Marcelo. Consulto o doutor Marcelo e o doutor Sávio Amorim. Se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Dispensa, excelência. Pois não. Pronto, agora sim, conceda a palavra ao doutor Marcelo Eduardo pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Cumprimento inicialmente o eminente desembargador presidente, o eminente desembargador relator, doutor Helder Ibiapina, extensivo aos demais desembargadores que compõem esta egrégia segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Cumprimento o ilustre procurador doutor Sávio Amorim. Cumprimento igualmente os advogados, serventuários e todos aqueles que estão envolvidos para esta sessão acontecer. A saudação vem deste humilde advogado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma satisfação, uma alegria, uma honra usar a palavra diante de julgadores de tão saber notório. Trata-se de agravo de execução interposto pela defesa em favor do agravante, que, em matéria preliminar, aponta flagrante ilegalidade na decisão recorrida. O juízo recorrido proferiu decisão de renovação de permanência em unidade prisional de segurança máxima, similar ao RDD, sem a devida e necessária intimação da defesa. Sem prejuízo da matéria de mérito, e o destaque agora vai para o pedido preliminar, esclarece-se a Vossas Excelências, que a defesa destacou no recurso que Carlos Odeon foi inicialmente incluído na unidade prisional de segurança máxima na data de 9/8/2021. E essa inclusão, ela se deu sem decisão judicial, ou seja, a SAP determinou sua transferência e por ali permaneceu. Então, somente após mais de 3 anos, por provocação da defesa, o juízo, ora recorrido, proferiu uma decisão na data de 9/8/2024, formalizando a inclusão do agravante nesta unidade de segurança máxima. Então, veja bem, excelências, passou-se os 3 anos que a decisão judicial fixou. Então, a defesa entrou com pedido para o juízo de primeiro grau, da vara de execuções, para dizer o seguinte: olha, o tempo determinado por Vossa Excelência já expirou, então é necessária a exclusão dele desse sistema mais rigoroso. E a defesa disse: caso haja pedido de renovação, a defesa solicita a Vossa Excelência, juízo recorrido, o enfrentamento do pedido de nulidade da decisão e a posterior abertura para a defesa se manifestar nesse pedido de renovação, após, evidentemente, o parecer do Ministério Público. Entretanto, excelências, ignorando-se totalmente o direito de defesa, o juízo agravado proferiu decisão renovando a permanência do agravante por mais 3 anos. Excelências, a situação é de flagrante violação do direito de defesa. E não se trata aqui de reclamo defensivo por falta de enfrentamento das teses defensivas, não se trata de menoscabo dos argumentos defensivos, trata-se de total cerceamento de defesa, na medida em que, efetivamente, não foi oportunizado o exercício do contraditório. A violação ela é tão clara que o Ministério Público, atuante em primeiro grau, encontra razões ao presente recurso nas páginas 25 e 26 destes autos, que peço vênia para ler um pequeno trecho. Disse o Ministério Público que encontra razões no primeiro grau. Após a análise dos autos, verifica-se que, de fato, quanto ao atendimento de renovação da permanência do apenado na unidade de segurança máxima, acostado no movimento tal, não houve intimação da defesa para o exercício do contraditório. Mais adiante, o Ministério Público de primeiro grau, após o pedido da SAP,
consta apenas o despacho do movimento 260.1, determinando vista ao Ministério Público. Em nenhum momento houve despacho determinando vista do pedido da defesa. Assim, entendemos que, de fato, não foi cumprido o procedimento que determina o contraditório, com a intimação da defesa para se manifestar, sendo a decisão agravada nula. São as palavras do promotor de justiça atuante na vara de execuções penais. No que tange ao parecer do ilustre procurador de justiça, ele, no que tange a preliminar, né, de cerceamento de defesa, disse o seguinte: olha, ele citou a súmula 639 do STJ, que diz que não fere contraditório e o devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determina a transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. E seguiu o ilustre procurador dizendo: a urgência da medida decorreu da iminente expiração do prazo de permanência do agravante. Então, excelências, vamos só para situar. O preso ingressou em 2021 no sistema, na unidade prisional federal, sem decisão judicial. Passou-se 3 anos sem decisão judicial e, portanto, já violando a lei de regência, e a defesa provocou: olha, não tem decisão judicial. E aí veio a decisão de inclusão, e já há destempo, porque já havia passado os 3 anos. E quando a defesa diz: olha, se tiver pedido de renovação, a defesa quer se manifestar após o Ministério Público. É o direito da defesa de falar por último. E aí vai se invocar uma urgência. A defesa sabe que o regramento permite o diferimento, a postergação do parecer da defesa em casos de urgência. E o que se traduz na lei nesses casos de urgência? Olha, um caso em segredo de justiça, vai se transferir um preso para um presídio federal ou um presídio de segurança máxima, corre em sigilo, transfere o preso, depois ouve a defesa. A lei tem a previsão justamente para assegurar a eficiência do ato, em que o próprio sigilo é importante. Mas nesse caso não, excelências. Nesse caso não. Passou-se 3 anos em que o apenado esteve lá sem decisão judicial, e aí vem uma renovação em que se argue que era urgente, que senão já estava passando o tempo, o limite da prorrogação, então, por conta dessa urgência, a defesa fica para trás. Então, excelências, chamo mais uma vez a atenção de vossas excelências, o caso é grave, o reclamo merece especial atenção, justamente porque, caso a decisão seja mantida, estaremos a admitir que, doravante, toda e qualquer renovação, inclusão, que se renove por 50 anos o apenado no sistema de unidade federal, será entre a SAP, Ministério Público e o juiz. A defesa não existe contraditório. Então, por isso, a ênfase, o destaque e o merecimento do enfrentamento da tese preliminar no presente recurso. Ultrapassada a preliminar e no mérito, requer-se o provimento da defesa para reformar a decisão recorrida, determinando-se a exclusão do apenado na unidade prisional de segurança máxima, haja vista que os fundamentos invocados para excepcional renovação não trouxe nenhum elemento de prova atual, nem tampouco elemento concreto que justifique a medida tão gravosa, especialmente por se tratar de renovação, que levará o apenado, o agravante, a ficar 6 anos consecutivos cumprindo pena no presídio mais rigoroso do estado do Ceará. Com isso, excelências, agradeço a palavra, a atenção de todos os ouvintes e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Marcelo, parabéns. Concedo a palavra ao doutor Sava Amorim. Pois não, excelência, eu também, de forma igual, cumprimento o nobre advogado, e hoje aqui nós já tivemos Goiás, Paraíba e agora Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De sorte que, no tocante ao agravo de execução, verifica-se que a manutenção, ou melhor, a renovação da manutenção do agravante em unidade prisional de segurança máxima se deveu por se tratar de indivíduo importante em organização criminosa, pois cumpre elevada pena por crimes gravíssimos, sendo identificado como liderança negativa entre os demais presos, auxiliando na organização e planejamento de diversos atos ilícitos. Assim, supedaneado no parecer que já se demora nos autos, o Ministério Público requer seja
julgado improcedente o pedido, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu não posso deixar de parabenizar a brilhante atuação do doutor Marcelo, que soube abordar com bastante precisão, pertinência e coerência as teses que ele entende que são merecedoras de acolhimento por esta Corte de Justiça. Entretanto, eu não posso deixar de me alinhar ao posicionamento nobre representante do Ministério Público. E peço licença para ler o meu projeto de emenda, já adiantando ao nobre advogado que logo após a leitura e chancela dos meus pares, estará à disposição o inteiro teor do meu projeto de emenda. Eu passo, então, à leitura do projeto. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Saber se a ausência de intimação da defesa para manifestação sobre o pedido de renovação configura cerceamento de defesa. 2. Saber se a decisão de renovação da permanência do apenado em unidade de segurança máxima exige a existência de fato novo. Razões de decidir. A defesa teve ciência da tramitação do pedido e requereu vista dos autos, demonstrando conhecimento e possibilidade de manifestação prévia, afastando a alegação de cerceamento. A jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, após ciência do vício, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. A súmula 639 do STJ estabelece que não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa na decisão que determina, sem oitiva prévia da defesa, a permanência em presídio de segurança máxima. A jurisprudência admite a prorrogação da permanência mesmo sem fato novo, bastando decisão fundamentada que demonstre a persistência dos motivos originais. Súmula 662 do STJ. A decisão judicial fundamentou-se em elementos concretos, como relatórios de inteligência, perfil de alta periculosidade do apenado, posição de liderança em organização criminosa e histórico de fugas, justificando a manutenção da medida. Tese de julgamento. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação específica, quando a defesa já teve ciência da tramitação do pedido e requereu vista dos autos. A renovação da permanência em presídio de segurança máxima prescinde de fato novo, desde que haja decisão fundamentada, indicando a persistência dos motivos que ensejaram a medida. Dispositivo e tese, recurso conhecido e desprovido. É como eu voto, excelência. Obrigado, desembargador Benedito Helder. Votam nesse processo desembargador Sérgio Parente e a desembargadora Ilna. Nessa ordem, como voto, desembargador Sérgio Parente. Mantenho o voto proferido, acompanhando, presidente. Pois não. Como voto, a desembargadora Ilna. Também acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. Turma julgadora, a unanimidade de votos, resolve conhecer e desprover o recurso. Nos termos do voto do eminente relator, o julgamento é encerrado. Doutor Breno de Souza, também reitero aqui, mais uma vez, a alegria de tê-lo aqui participando da sessão da segunda Câmara, doutor Marcelo, desculpa, Marcelo Eduardo, da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Sejam sempre bem-vindos, um fraterno abraço a todo o povo de Campo Grande. Muito obrigado. Vamos ao item 12. Apregou para julgamento o agravo de execução penal, uma sequência de 4 zeros, 266-71-2025-806-0000, número 46, da pauta 22, de relatoria desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, agravante Suiane de Almeida Pimenta,
a advogada doutora Gabriela Costa de Queiroz. Doutora Gabriela? Doutora Gabriela Costa de Queiroz, convido-a. Sim, Excelência, estou presente. Pronto, deixa eu ver aqui. Agora sim. Consulto a doutora Gabriela Costa de Queiroz e o doutor Sava Morim, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Sim, Excelência. Pois não. Então, doutora Gabriela, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. Obrigada. Excelentíssima desembargadora relatora Maria Ilna, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça, excelências, eu venho com mais elevado respeito à tribuna desta respeitosa segunda Câmara Criminal para sustentar o recurso interposto em nome de Suiane de Almeida Pimenta. Excelências, aqui se busca o reconhecimento de seu direito à remissão de pena pelo trabalho, conforme previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal. Mas antes de adentrar nos fundamentos técnicos, excelências, me permitam apresentar brevemente o contexto específico da execução penal da senhora Suiane. A senhora Suiane de Almeida Pimenta cumpre atualmente pena em regime semiaberto harmonizado, onde ela teve a sua prisão convertida em domiciliar. Durante esse período, não apenas se manteve em um local fixo e acessível ao Estado, mas buscou meios legítimos de reintegração social por meio do trabalho. Entretanto, excelência, sua trajetória não foi simples. Em momento anterior, após saída temporária em outra comarca, esta não retornou à unidade prisional em virtude de algumas coações sofridas por outras detentas, sendo envolvida em uma situação de tráfico de drogas. Em seguida, ela foi, infelizmente, enganada por um falso advogado que prometeu resolver sua situação e deixou em abandono jurídico. Posteriormente, buscando regularizar-se perante a execução penal, apresentou por meio de nova defesa extraconstituída, esclarecendo a situação, anexando documentos, comprovando o ambiente familiar estável, onde convive atualmente com sua filha menor. Excelências, tudo isso foi devidamente comprovado, a justificativa foi concedida pelo juiz da execução, autorizada sua prisão domiciliar em sede de cumprimento de pena harmonizado, tudo conforme a própria fundamentação do juízo da execução. Eu trarei um pequeno trecho do movimento 141 do processo de execução de Dona Suiane. O juiz informou, excelências, que a pessoa de Suiane é mãe, e a figura da mãe é imprescindível ao desenvolvimento sadio da criança, do adolescente, que o juiz sabe que não pode decidir com base em abstrações, mas sim em fundamento no caso concreto, que por vezes não pode ser coincidido com a regra. Então, estamos tratando de um caso específico. Deve-se, sim, buscar o real papel da reeducanda na criação e educação dos filhos, e só pesar esse papel com a necessidade do cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta. Dessa forma, o juiz concedeu, à época, a prisão domiciliar diante da pessoa de Suiane ser mãe, ter uma criança pequena, ser mãe solo, ter uma criança que amamenta, e estar trabalhando no regime de home office. Bem, excelências, a pessoa de Suiane, como já dito anteriormente, ela cuida de sua filha menor de idade, pequena, em regime de semiaberto harmonizado, e mesmo com essa privação de liberdade, jamais se furtou de tentar reconstruir sua dignidade pelo meio do trabalho honesto. Encontrou dentro da sua limitação oportunidade de prestar serviços na modalidade home office, com um vínculo devidamente comprovado por contrato, frequência, relatórios. Excelências, só que nós nos perguntamos como defesa, em que parte da lei está escrito que um vínculo familiar invalida um contrato de trabalho? O entendimento do juízo da execução foi invalidar a aplicação das remissões por ausência de autorização judicial e por ausência, por questão do vínculo de trabalho com alguém de sua família. Só que nós devemos entender também que a ausência dessa autorização deve ser imposta como entrave absoluto para o exercício de um direito humano fundamental,
né? Então, o Estado, ao negar essa remissão, ele pune duplamente, tanto pela pena quanto pela omissão administrativa em fiscalizar, convertendo um esforço legítimo da reintegração em desconfiança estatal. Né, excelências, todas essas documentações estão presentes nos autos. Então, assim, em sede de execução penal, Suiniene teve seu pedido de remissão indeferido em 3 fundamentos principais. O primeiro foi a ausência de autorização judicial, tratando-se de um trabalho em home office, pois esta está em prisão domiciliar, única e exclusivamente por ter uma filha menor de idade, ser mãe solo, suposta dificuldade de fiscalização desse trabalho e o fato do empregador possuir algum tipo de vínculo familiar com a penada. Excelência, com devido respeito, são argumentos que não resistem ao crivo da razoabilidade, nem a um posicionamento consolidado em jurisprudência pátria, né? Eu queria fazer uma analogia quanto à ausência de autorização judicial, primeiramente. É certo, excelências, que o trabalho externo no regime semiaberto deve observar alguns critérios, mas não há previsão na lei de execuções penais que deve haver uma autorização para um trabalho que sequer, excelências, é externo. Estamos na hipótese e na situação de um trabalho que é realizado dentro de sua residência, é um trabalho em home office. Então, vamos fazer uma analogia ao trabalho interno realizado dentro de um sistema prisional. Ora, não existe autorização judicial individualizada, né? Então, o reconhecimento desse labor se dá pela documentação expedida pela própria unidade. Por que, então, tratar com maior rigidez aquele que, mesmo fora dos muros, exerce atividade lícita com prova material do vínculo e jornada, onde foram acostados, inclusive, um contrato de trabalho? Excelências, ademais, como já dito exaustivamente, ela está em prisão domiciliar, não possui rede de apoio para deixar a sua filha pequena. E a única possibilidade de inserção no mercado de trabalho é justamente o formato remoto. Negar-lhe esse direito, excelências, é penalizar a maternidade e ignorar o princípio constitucional da proteção à família e à criança. Quanto ao argumento, excelências, de que a empresa é familiar, esta defesa destaca, não há qualquer impedimento legal para que a apenada trabalhe em empresa de parentes, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços, como foi colocada as folhas de frequência. Isso está amplamente, excelências, demonstrado nos tribunais de justiça, tanto dos estados de Minas Gerais, quanto do Rio Grande do Sul, e amplamente no Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal. Então, nós já temos essas teses em sentido absolutamente favoráveis, né, que a existência de vínculo familiar com o empregador não impede a remissão de pena, desde que seja um trabalho real, remunerado e comprovado, que é o que tem nos autos. O Superior Tribunal de Justiça também entendeu e tem reconhecido direito à remissão mesmo em regime de prisão domiciliar. Aqui nós temos um agravo regimental no RESP 2080-294 do Paraná, de relatoria da ministra Laurita Vaz, que fala com todas as letras que o apenado tem direito à remissão da pena pelo trabalho prestado, mesmo fora do estabelecimento prisional, ainda que em regime domiciliar, desde que demonstrado o exercício da atividade. Portanto, excelências, aqui o que se busca não é a benevolência, mas sim uma justiça. A apenada trabalhou, prestou serviços, cuida de sua filha, não se furtou de suas obrigações. O indeferimento da remissão se baseia na omissão estatal quanto à fiscalização, mas essa omissão não pode ser utilizada para violar um direito subjetivo da reeducanda. A falha na administração, ela não pode ser transferida para o ombro da apenada. Então, excelências, a apenada faz uso do tornozelamento eletrônico que demonstra o local, que é dentro da sua residência, que se encontra em tempo real, sua rota, sua rotina, e a qualquer momento pode ser conectada pelo Departamento do Monitoramento Eletrônico. Inclusive, o próprio Ministério Público, como fiscal da lei, pode requisitar deslocamento ao local de trabalho, que é na sua própria residência, né, empreendendo, assim, uma condição de fiscal, a efetiva verificação dessa prestação de serviço. Não se trata, excelências, apenas de dias de pena. Trata-se de reafirmar que o trabalho ressocializador é válido mesmo fora do cárcere, desde que honesto, documentado, conforme o caso depreendido. Uma mãe que tenta se inserir no mercado de trabalho, excelências, após uma condenação penal, é sabido que o mercado formal não está apto,
ocorre o quê? Que muitas das vezes o retorno à delinquência é maior. Mas nós aqui temos uma mãe solo que trabalha em regime de home office, conforme as documentações já juntadas no processo, que encontra-se em prisão domiciliar. Ou seja, que se manteve Excelências trabalhando desde a época de sua audiência admonitória, onde esta explicou que, inclusive, foi ventilado, né, pela própria apenada que já trabalharia naquela época, sendo também um dos motivos para essa concessão dessa prisão, né, conforme demonstrado no início dessa sustentação. Então, essa defesa, Excelências, clama que se rompa essa rigidez injustificável e que se abra espaço para o reconhecimento do esforço humano concreto, que o tribunal faça valer o princípio da dignidade da pessoa humana, reconheça o que é de direito, a remissão da pena pelo trabalho efetivamente realizado, conforme determina a Lei de Execução Penal. Negar essa remissão, Excelências, é transferir a culpa da omissão pelo próprio Estado. É colocar o peso da máquina pública sobre os ombros de quem mais precisa dela para se reerguer. Diante disto, Excelências, esta defesa requer respeitosamente o provimento do agravo em execução, com a concessão do juízo de retratação para o fim, reconhecer a remissão de pena pelos dias efetivamente trabalhados, como verdadeiro reflexo dos esforços de Suiane por reconstruir sua vida. Além do mais, Vossas Excelências, se acharem pertinente que concedam de ofício a autorização, né, para o trabalho dentro de sua própria residência, que encaminhe esta ementa ao juiz da execução penal com o fito de regularizar e autorizar o trabalho em home office, diante de todas as documentações e de tudo que foi explanado aqui por esta nobre advogada. É o que a defesa requer, Excelências. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela Costa de Queiroz. Conceda a palavra ao doutor Sávio Amorim para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Ouvi atentamente a doutora Gabriela Costa, trabalho brilhante, porém, temos que, no caso específico, o trabalho externo desenvolvido, alegado pela agravante, não contou com a autorização judicial prévia, o que impede o reconhecimento da remissão hora pleiteada, a supervisão e controle da jornada, a fim de assegurar a regularidade e a autenticidade da atividade laboral, como bem pontuou o magistrado. E, por fim, o indeferimento se deu porque a modalidade de home office impõe dificuldades à fiscalização da efetiva prestação de serviço, não houve autorização judicial, conforme frisei anteriormente, e ainda a possível relação de parentesco entre a apenada e o responsável pela empresa contratante. Por essas razões, o Ministério Público mantém o parecer no sentido de que seja improvido o agravo. Obrigado, doutor Sávio Amorim. Conceda a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Peço licença a todos para fazer a leitura de trechos do projeto de emenda. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu pedido de remissão de 148 dias de pena por trabalho alegadamente exercido em regime home office, durante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sem autorização judicial prévia. As questões em discussão são saber se é possível a remissão da pena por trabalho remoto realizado sem autorização judicial e sem supervisão efetiva. Segundo, se a ausência da comprovação da jornada mínima diária de 6 horas viabiliza a remissão pretendida. A jurisprudência do STJ e deste tribunal exige, para concessão de remissão por trabalho externo, autorização judicial prévia, supervisão da atividade e comprovação da jornada mínima diária. O trabalho remoto, embora admissível, demanda documentação idônea e robusta para atestar seu efetivo exercício e carga horária
o que não ocorreu no caso concreto. A alegação do suposto vínculo familiar com o empregador, a ausência de provas materiais sobre a natureza, periodicidade e produtividade da atividade laboral fragilizam ainda mais o pedido. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Como voto, presidente? Obrigado, desembargadora Ilna. Votamos nesse processo, a desembargadora Vanja e eu nessa ordem. Como vota a desembargadora Vanja Fontinelli? Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando a doutora Gabriela Queiroz pela sustentação oral e também o doutor Sávio Amorim, que eu já estou fazendo pelo dia todo, as sustentações. Porque o doutor Sávio a gente já conhece e gosta muito das palavras, da utilização das palavras do doutor Sávio. Mas, senhor presidente, relativamente ao voto, eu acompanho integralmente a relatora. Obrigado, desembargadora Vanja. Eu também acompanho o voto da desembargadora Ilna. Mas, sem antes, eu quero aqui parabenizar também a doutora Gabriela Costa de Queiroz pelos argumentos trazidos no auxílio do julgamento do caso. E, por essa razão, eu aqui proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, resolve conhecer e desprover o recurso nos termos do voto eminente relator. Julgamento encerrado. Doutora Gabriela, parabéns mais uma vez. Seja sempre bem-vinda à segunda Câmara Criminal do TJ. Este processo é o que registra a última participação da desembargadora Ilna. Então, desembargadora Ilna, caso Vossa Excelência queira se retirar da sala, fique à vontade para nós. Obrigada, presidente. Eu quero aqui, mais uma vez, desejar boas-vindas, retorno à segunda Câmara, após um período, inclusive, de férias. Bem, o item 13 foi julgado, então vamos ao item 14. Apregou para julgamento a apelação crime 000962771, 2016-8060051, número 112 da pauta 22, relatoria desembargadora Vanja Fontinelli. Apelante, Ministério Público, apelados Leonésio Ferreira Marcel e Adriano Aire Martins, advogado Dr. Pedro de Paiva Farias, apelada Maria Clênis Domingues, advogado Dr. Francisco José Mendes Vasconcelos. Pronto, já vejo aqui o Dr. Mendes Vasconcelos. Foi quem requeriu a sustentação oral, é isso? Dr. Pedro também. Ambos apelados. Então, eu vou primeiro ceder a palavra aqui ao Ministério Público, não é isso? A palavra ao doutor Sávio Amorim. Pois não, senhor presidente. O Ministério Público interpôs apelação crime na Operação Lampana, que diz respeito à fraude ao seguro DPVAT. A sentença absolutória mereceu a insurgência ministerial, pugnando pela condenação dos réus pelo crime de estelionato tentado, haja vista a materialidade e a autoria demonstradas pelo conjunto probatório, que se apresenta robusto, interceptações telefônicas que demonstram depoimentos de vítimas e documentos fraudulentos, dolo evidenciado na conduta de intermediar e obter seguros mediante fraude, cuja divisão de tarefas entre corretores, médicos e agentes públicos, não consumação do estelionato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Diante disso, o Ministério Público, ante a comprovação do comportamento delitivo dos apelados, o Ministério Público pede seja conhecido o presente apelo e provido no mérito, Excelência. Obrigado, doutor Sávio Amorim. Eu concedo, neste momento, a palavra ao doutor Pedro de Paiva Farias, pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Pedro. Está sem som, doutor Pedro, por gentileza, só um instante. Perdão, Excelência, meu som estava desligado, mas
mas vou começar com as saudações de praxe. Excelentíssima desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, relatora, excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Costa Fava, presidente e revisor, excelentíssimo desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, ilustre procurador de justiça, doutor Domingos Salve. Saúdo também os valorosos servidores da casa, defensor público presente e os colegas advogados que acompanham a sessão de forma remota. Falo nesta tribuna com o dever de defender a manutenção da sentença absolutória proferida em favor dos apelados Adriano A.R. Martins e Elionésio Ferreira Maciel. E faço isso com base em fundamentos estritamente técnicos, processuais e irrefutáveis à luz dos autos. Separei essa explanação em alguns pontos e assim começarei a fazê-los. O primeiro deles é a desistência das testemunhas pela acusação e a ausência de prova judicializada. Começo por aquilo que é o ponto nevrálgico do processo, como bem apontou a sentença, e peço vênia para reproduzi-la. Abre aspas. A inexistência de prova em sede judicial, especialmente a partir da desistência de testemunhas que efetivamente apontavam dados concretos, finda por tornar escasso o conjunto probatório. Fecha aspas. Não se trata de mero detalhe técnico. A prova em contraditório é o núcleo da jurisdição penal. E é o que separa a imputação abstrata da responsabilização efetiva. E é necessário reafirmar. As supostas principais testemunhas da acusação, aquelas que haviam prestado declarações incisivas no PIC, foram dispensadas pelo Ministério Público, mesmo após deferidas suas intimações para instrução e mesmo presentes no ato. As que foram ouvidas prestaram depoimentos vagos, indiretos e contraditórios. Peço vênia para citar a testemunha Carlos Ângelo, que sequer conhecia pessoalmente os apelados, a testemunha Eliette Miranda, cujas declarações em juízo não confirmaram a tese acusatória, e a testemunha Manuel Andrade, que não individualizou conduta concreta de qualquer dos réus. Além disso, todas as testemunhas que foram ouvidas em juízo, portanto, mediante prova judicializada, afirmaram que realmente sofreram os acidentes que motivaram os requerimentos de seguro. Portanto, não se pode falar em fraude com base em meras ilações administrativas. A própria acusação, que ora recorre, foi quem renunciou à principal via de formação da verdade, a produção da prova em contraditório. E no processo penal, quem desiste da prova não pode se queixar da dúvida. Como se bem sabe, este processo começou com inúmeras acusações: participação em organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica e estelionato. Na origem, na denúncia, o Ministério Público inclusive pedia a condenação pela consumação do delito de estelionato. Em sede de recurso de apelação, e aqui é o que nós focamos, o Ministério Público requer agora o provimento para condenar os réus pelo crime de estelionato tentado. Pois bem, focando quanto ao estelionato tentado, o que se há de dizer, fazendo menção aos dois apelados nesse instante, Adriano A.R. seria guarda municipal. Segundo o Ministério Público, sua função seria fraudar relatórios de acidente e, com isso, subsidiar eventual crime de estelionato, aqui na modalidade tentada, haja vista que a seguradora líder, a quem operacionalizava esses pagamentos, não efetivou porque, segundo seguradora líder, haviam irregularidades administrativas. Pois bem, Excelência, no tocante a apelado Adriano A.R., guarda municipal do município de Boa Viagem, ficou claro e notório, inclusive diante dos depoimentos prestados em juízo, que todas aquelas testemunhas que, em primeiro momento, afirmaram sim ter sofrido acidentes, confirmaram isso em juízo, trouxeram informações claras. Efetivamente, os acidentes aconteceram. Como se pode, então, alegar crime de estelionato se os fatos efetivamente aconteceram? Quanto ao outro apelado, Elionésio, ele aqui é apontado, inclusive, como líder de um esquema, de uma organização criminosa, que, como dito, não cabe aqui à defesa falar nesse ponto, haja vista que o Ministério Público não se insurgiu quanto a esta absolução. Mas o que chama a atenção, Excelência,
é que, em relação a esse líder, o Ministério Público não traz nenhum elemento fático. A própria sentença é enfática. Não foram produzidas provas documentais robustas que comprovem de forma inequívoca o uso de meio fraudulento. A sentença, excelente. Tem um ponto, o Ministério Público, em sua explanação, afirmou acerca de interceptações telefônicas, e esse ponto também é primordial, excelência. As interceptações telefônicas, que aqui foram produzidas durante determinado tempo, e obviamente com autorização judicial, sequer flagraram qualquer conversa entre supostos membros, né, e entre os apelados e as supostas vítimas, né, aqui que não teriam sofrido acidentes. Então, excelência, com todo respeito, todos esses fundamentos levaram a uma sentença coerente com o ordenamento jurídico. A absolvição se deu com base na ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso 7º, do Código de Processo Penal. E mais importante, a sentença de fato respeitou o que dispõe o artigo 155, ao afastar elementos unicamente oriundos do PIC e pautar sua convicção exclusivamente nas provas colhidas em contraditório. E aqui reside o ponto fundamental, doutos julgadores. Não se pode condenar com base em presunções. Não se pode condenar com base em elementos não judicializados. Não se pode condenar sem provas. Parto para a conclusão dizendo que este processo não revela atuação coordenada, nem corrupção, nem estelionato, não há materialidade, não há dolo, não há vínculo organizacional. A sentença não premiou a dúvida, ela apenas reconheceu que a prova faltou onde ela era indispensável. É o que se exige o devido processo legal e é o que impõe a presunção de inocência e o que se assegura o processo penal democrático. Por isso, peço respeitosamente que a apelação ministerial seja integralmente desprovida e que se mantenha a sentença absolutória. É como espere e requer a defesa. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Pedro. Concedo a palavra ao doutor Francisco José Mendes Vasconcelos pelo prazo de 15 minutos. Bem, primeiramente, um bom início de noite já, né, para esta colina da Câmara Criminal do TJ. Cumprimentar os senhores, doutores, senhores e senhoras desembargadoras, em nome da doutora Vângela Fontinelli, que é a nossa relatora nessa apelação. Cumprimentar também o ilustre representante do Ministério Público, demais advogados, valiosos serventuários da Justiça e demais participantes. Essa defesa ela vem, nessa sustentação oral, reafirmar a correta e a legalidade da sentença absolutória proferida pelo nobre juiz de primeira instância, que foi muito cirúrgico, muito pontual, quando aponta a falta de um conjunto probatório robusto. E realmente não há. E aí nós vamos tentar agora, de alguma forma, bem direta, demonstrar realmente que essa sentença da primeira instância é realmente uma sentença que merece ser mantida. Então, primeiramente, a minha cliente, né, a senhora Clenis, ela é primária, né, tem bons antecedentes, é mãe ainda. Na época, em 2016, ela teve a sua privação da liberdade, né, por alguns dias, quando ainda era mãe de tenra idade, com um filho de tenra idade, que hoje é um rapazinho, né? E na época ela era uma profissional que trabalhava nessa orientação, né, de vítimas de acidentes de acesso ao seguro DPVAT. Ela e mais quase 2 dezenas de pessoas na cidade de Boa Viagem. Na época, os seus objetos foram apreendidos, seus celulares, seus aparelhos de computadores,
e passaram anos e anos apreendidos, e mesmo após esses anos e anos de apreensão, veio o relatório final e nada, absolutamente nada, foi encontrado que pudesse imputar a ela esses crimes, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa, enfim, né? Essa defesa, ela resolveu constituir essa sustentação abordando pelo menos 6 pontos no recurso ministerial. 6 pontos esses que o Ministério Público tenta encontrar provas contra a minha cliente, tá certo? Então, são 6 pontos. Primeiro ponto é o acidente do senhor Jafé. O senhor Jafé foi chamado para ser testemunho do Ministério Público, não compareceu na instrução, mas na fase de investigação, ele afirmou categoricamente que nunca ter tido contato com a senhora Clenis, tá bom? Que seria a minha cliente. Diz também que foi, sim, ele foi atendido por clientes não, por funcionários do escritório da dona Clenis, mas não com ela, tá bom? Lembra que realmente teve um acidente, mas não lembro de ter feito exames, né? O Ministério Público ele suporta que o senhor Jafé teria sido cooptado pela dona Clenis. E, no entanto, o mais importante é que o senhor Jafé, em seu depoimento, ele diz categoricamente que ele que procurou a dona Clenis. Foi indicado por outras pessoas e ele procurou o escritório da dona Clenis. Então, consequentemente, cai por terra esta acusação de ter sido cooptado pela senhora Clenis. O segundo ponto é o acidente do senhor Almir, né? O Ministério Público afirma que este senhor comporia provas, né, digamos assim, concretas do envolvimento da senhora Clenis nessas operações ilícitas. No entanto, sempre voltando aos autos, né? Aí, o que essa defesa encontra? O senhor Almir não compareceu à instrução, não compareceu, mais uma testemunha de acusação que não compareceu. No entanto, em fase de investigação, ele declara ter tratado do seu acidente com outra corretora, com outra pessoa, de nome Maria Lopes, tá bom? Quer dizer, o Ministério Público alega um conluio da senhora Clenis com outras pessoas, funcionários públicos e médicos. No entanto, ele não demonstra o vínculo da senhora Clenis com esses crimes, né? Ademais, o próprio senhor Almir declara, né, em seus depoimentos na investigação, que tratou do DPVAT com uma outra pessoa que não era a senhora Clenis. Quer dizer, concluindo, a dona Clenis sequer foi mencionada como participante ativa no suposto caso do senhor Almir. Novamente, Vossas Excelências, a ausência total de liame subjetivo que suporte, né, essa fraude. O terceiro ponto é o acidente do senhor Maicon. Afirma o Ministério Público que, neste caso, também encontra provas de envolvimento da senhora Clenis, a minha cliente. No entanto, o senhor Maicon, em seu depoimento, ele reafirma que não tratou diretamente com a senhora Clenis, tampouco pagou nada a ela, né? E diz o seguinte, isso é muito interessante, a suposta falsidade documental não poderia ser atribuída a ela, pois ele mesmo assinou o BO. Então, se ele mesmo assinou o BO, consequentemente, onde estaria essa falsidade documental, essa falsidade ideológica, né? O quarto ponto é o acidente do caso Felipe. Todos esses pontos estão no recurso ministerial e que suportam a acusação contra a dona Clenis. Então, nesse caso do acidente do Felipe, o Felipe realmente ele confirma que sofreu o acidente, na época ele era menor de idade, e que tudo foi tratado pelo pai dele. E que realmente ele confirma que o pai dele procurou, na época, o escritório da dona Clenis para tratar do assunto do DPVAT. No entanto, ele também é muito claro quando ele diz que não logrou êxito com a senhora Clenis. Quer dizer, ele não conseguiu a indenização. Mas logo após,
ele informa que procurou um outro intermediador, né, um outro corretor, e sim, foi realmente indenizado, mas não com a senhora Clênis, não com a senhora Clênis, né? O sexto ponto, aliás, o quinto ponto, né, o penúltimo ponto probatório do Ministério Público, né, ele fala do acidente do senhor Valdir. Esse senhor Valdir, Vossas Excelências, ele não consta na denúncia, ele não consta na lista de testemunho do Ministério Público, ele não constou na instrução. No entanto, o Ministério Público, em sede de memoriais, toca no assunto do senhor Valdir, que também nada diz que venha a comprometer, né, a participação da senhora Clênis, seja em qualquer que seja desses crimes imputados, né? No entanto, esse caso Valdir foi de surpreender, porque realmente é uma ausência de contraditório que torna inválida qualquer valoração contra, no caso, a senhora Clênis. E, por último, né, não menos importante, o caso das interceptações telefônicas, em que o Ministério Público, ele, no caso da senhora Clênis, ele posta duas interceptações telefônicas, né? Só que, quando a gente vai ler essas interpretações, né, essas interceptações, a gente vê que são conversas puramente operacionais e orientativas, né, da dona Clênis, orientando o seu cliente a se comportar diante, né, da fiscalização, né, desse seguro DPVAT. Outra coisa interessante, Vossa Excelência, é que a transcrição, ela é toda realizada, né, juntada aos autos, na terceira pessoa. Né? Quer dizer, na visão de quem transcreve, quando deveria ser uma transcrição das conversas de forma íntegra, de forma autêntica, no intuito de que quem as lê faça a sua própria interpretação, e não a interpretação ou a visão de quem a transcreveu, que no caso seria a acusação. Então, se nós observarmos, toda transcrição é feita na terceira pessoa. Isso aí tira completamente a integralidade dessas transcrições, né? Ademais, em ambas interceptações que são juntadas na apelação, nenhuma delas leva a crer que a dona Clênis tenha, de alguma forma, promovido ou participado de algum tipo de crime. Ao final, né, senhor desembargador, a gente indaga, até hoje a gente fica indagando, né? Onde se encontra a participação da senhora Clênis na obtenção de vantagens indevidas. Não se provou. Né? Quais documentos falsificados? Também não se prova a participação dela. A oferta de vantagens a outrens durante o desenvolvimento dessa atividade. Não há. Né? Não há. Então, consequentemente, realmente, a sentença do juiz de primeira instância, ela deve sim ser mantida integralmente, né? Essa sentença absolutória, né? Por ausência de prova suficiente para qualquer condenação, né? Preservando-se aqui a justiça, a legalidade, a dignidade da pessoa humana, né? E também, obviamente, a aplicação do indúbio pro réu. Mesmo que houvesse dúvida, e não há, pelo menos por parte dessa defesa, não há nenhuma dúvida, não teria elementos seguros e coesos para a condenação, tá bom? E assim segue nas nossas outras razões da apelação, a gente segue aí várias jurisprudências do TJ Ceará e de outros tribunais nacionais. Pronto, encerramos aqui. Eu agradeço pela atenção de Vossas Excelências e passo a palavra agora ao presidente desta sessão. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Mendes. Concedo a palavra à relatora desembargadora Vângela Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. E eu cumprimento o doutor Pedro e o doutor... O senhor falou doutor Mendes, mas eu estou vendo aqui doutor Vasconcelos. Não sei se é Mendes, Vasconcelos. Então, faço meus cumprimentos a ambos os advogados pela sustentação oral, assim como o doutor Sávio Amorim. Senhor presidente, e me dirijo à minha trinca julgadora, esse caso
foram a seguradora líder percebeu que havia incongruências nos pedidos de seguro DPVAT. Então, começou a investigar e a delegacia entrou, então, nesse circuito de investigações. E aí percebeu que algumas pessoas, elas eram contactadas quando chegavam às delegacias e percebiam que alguns agenciadores, corretores, intermediários orientavam para que elas fossem a um determinado médico para fazer os exames. E essas pessoas, os laudos eram como se os acidentes tivessem sido acidentes graves, e alguns eram acidentes bem pequenos. Então, a prova está exatamente no depoimento dessas pessoas. São elas: Daniele Manuel de Souza, Maicon Saraiva Pereira, Francisco Antônio Bernardo da Silva, Felipe Farias, Fernando Alves da Silva. Todos eles disseram que os acidentes que eles sofreram, eles nem sequer chegaram aí a serem levados a qualquer unidade hospitalar ou de pronto atendimento, dado que os acidentes não eram graves. Então, foi exatamente com essas informações que as investigações chegaram às interceptações. Alguns, de fato, não receberam as indenizações correspondentes, mas não receberam porque houve a pronta apuração e eles não foram pagos apenas por esse motivo. Mas houve a tentativa. E essa tentativa me pareceu bastante clara aqui na prova. Por isso, pedindo as devidas venhas aos dois advogados, eu estou acolhendo o pleito do Ministério Público para condenar todos os envolvidos, os médicos, os agenciadores, a Guarda Municipal, acho que da Guarda Municipal lá de Boa Viagem, que também estava cedido à delegacia e que também participou de todo esse esquema. Como o voto será publicado logo mais, eu peço licença para ler apenas o projeto de ementa na parte negritada. Ementa penal e processo penal, recurso ministerial, operação Lampana, sentença absolutória, crimes de estelionato na modalidade tentada, uso de documentos falsos para a obtenção do seguro DPVAT, não obtenção da vantagem financeira ilícita pretendida, pleito condenatório, recurso conhecido e provido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Vanja. Participamos deste julgamento, eu, desembargador Helder, nessa ordem. Eu quero aqui parabenizar os advogados, doutor Sabo, mas principalmente a Vossa Excelência, desembargadora Vanja, pelo voto criterioso, denso, detalhado, que Vossa Excelência apresenta à análise dos demais membros. Então, Vossa Excelência já esgotou todo o acervo probatório. Eu aqui quero, mais uma vez, ratificar o voto provisório e me acosto integralmente ao voto de Vossa Excelência. Como voto, desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho o voto da eminente relatora sem reparos. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, resolve conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutores Pedro de Paiva Farias, doutor Francisco José Mendes, parabéns mais uma vez pelas tentações orais e votos aí de um bom final de dia. Vamos ao item 15. Um abraço, doutores. Muito obrigado. Vamos, apregou para julgamento o item 15, recurso em sentido estrito, 020-1319-2024-806-0303, número 103 da pauta 22, relatoria da desembargadora Vanja Fontinelli, recorrente José Jackson Hélio,
Lima Pinheiro, advogada a doutora Janaína Gonçalves de Góes Ferreira. A doutora Janaína se encontra na sala. Doutora Janaína Gonçalves de Góes Ferreira, convido a ocupar a tribuna virtual para fins de sustentação oral. Reitero o convite à doutora Janaína Gonçalves de Góes Ferreira para fazer uso da palavra no recurso em sentido estrito 020-13-1904, 2024, 806-0303. Não havendo a comprovação da presença da doutora Janaína, proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, resolve conhecer e desprover o recurso nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Vamos ao último da pauta. Pregou para o julgamento o item 16. Se trata do recurso em sentido estrito 00529-13-2021, 806-0087, número 7 da pauta 22 de minha relatoria, recorrente Ismael Vieira de Souza, advogado doutor Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Doutor Luiz Felipe, se encontra presente? Presente, excelência. Pois não, boa noite. Ainda boa não noite. consigo visualizá-lo aqui na... Tá vendo? Tá ligado aqui, a câmera tá aparecendo. Agora sim. Pronto. Consulto Vossa Excelência e o doutor Sábio se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Pronto, então, o doutor está de beca? Eu não estou conseguindo ver aqui. Perdão, doutor, estou de terno. Tá, então, reitero mais uma vez aqui compreensão dos eminentes advogados para o uso obrigatório de vértices talares, ainda que de forma virtual. O regimento interno desta corte não desautoriza o uso interno de becas quando sustentação oral. Peço a compreensão de Vossa Excelência, doutor Luiz Felipe, para que na próxima sustentação oral faça cumprir o regimento interno desta corte. Perfeito, excelência. Informo que não se repetirá. Eu concedo a palavra ao doutor Luiz Felipe Rodrigues de Lima pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentá-lo aqui, doutor Francisco Eduardo Torquato Costa Fava, na condição de presidente desta Câmara e também de relator deste processo. De igual modo, eu também cumprimento aos demais eminentes julgadores componentes, tanto da turma julgadora deste feito, na pessoa do doutor desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, desembargadora Vângela Fontinelli. Cumprimento também e saúdo a todos aqui presentes. Quero também estender aqui as minhas saudações na pessoa do Procurador de Justiça, doutor Sávio Amorim, e também saudar aqui aos meus pares que ainda se encontram presentes nesta sessão. Excelências, o que se devolve a este egrégio Tribunal de Justiça, a segunda Câmara Criminal, é uma matéria vinculada no recurso em sentido estrito, né, cuja qual decorre de um fato ocorrido em 29 de julho de 2020, na cidade de Ibiapina, Ceará. Sobre o fato aqui, imputa-se à pessoa do recorrente a morte do Ivan Ferreira da Silva, da qual teria se acusado aqui o recorrente de ter ido até a sua respectiva residência, juntamente com o Corréu, e disparado a arma de fogo, ocasionando a morte da vítima. Na vestibular acusatória de folhas 43, 46, os indícios de autoria e materialidade eles restaram fixados apenas nos depoimentos dos inspetores, né, que é os agentes da polícia que foram investigar o fato depois de um mês, e também nas declarações da pessoa de Manuel Messias, conforme folhas 14 e 27, 28 e 31 destes autos. Com o desenvolvimento do processo, foram colhidos depoimentos das testemunhas, tanto as testemunhas de acusações, na pessoa do seu Sebastião Bastos, que é o policial civil, e do Manuel Messias, unicamente esses dois.
Também foram ouvidos as testemunhas de defesa, senhor Edmilson, Antônia Keila e Vera Lúcia, as quais confirmaram que o réu, na respectiva data e no respectivo horário, estava em um local, demonstrando ali o seu álibi para afastar a autoria do fato. Mesmo assim, excelência, nas folhas 389, 403, o magistrado de juiz Jacó, ele entendeu por pronunciar o recorrente tão somente baseado no depoimento das duas testemunhas de acusação, que é o policial civil Sebastião, né, que é o que relatou aquilo que ouviu, sem saber indicar quem teria sido as pessoas que, de certa forma, narraram para ele, e também a testemunha de Manuel Messias, que também não soube, né, identificar quem seriam as pessoas que teriam imputado esse fato ao senhor Ismael. Então, somente disse que teria ouvido em um velório, e quando os familiares da vítima foi ouvida em delegacia, relatou que não tinha nada nesse sentido, que sabiam ou que tinham conhecimento de quem seriam os autores do fato. E aqui, excelência, até pelo avançar das horas, eu serei muito objetivo em relatar que o ponto crucial do nosso recurso, ele está baseado unicamente unicamente aqui no controle da prova produzida, que é no controle dessa prova, na base de que o depoimento, o testemunho indireto, ele por si só não serve para afirmar os indícios que digam-se suficientes para mandar o recorrente para o tribunal do júri. Especialmente porque aqui cabe ao magistrado fazer esse controle e verificar se essa prova, ainda que confirmada em juízo, ela é suficiente para que o conselho de sentença possa avaliar de forma concreta a autoria delitiva. E aqui, excelência, até como já pontuado em recursos que já foram julgados nesta data, no dia de hoje, aqui não está se dizendo que ele seja culpado ou inocente, mas sim demonstrando que os requisitos de admissibilidade, né, para a pronúncia não restaram preenchidos. Ora, temos aqui as testemunhas de defesa que realmente confirmam a versão, que dão o álibi do recorrente de que ele estava em um determinado bar e, inclusive, distante do fato que aconteceu. E diga-se de passagem, desembargador Eduardo, que quando essas testemunhas foram ouvidas, ficou nitidamente claro nos depoimentos, eu até coloquei nas razões escritas no recurso, os trechos em si que elas declaram de forma evidente, de forma muito serena, a confirmação de que ele estava no bar na hora em que souberam, que tomaram conhecimento do fato. E, nesse sentido também, excelências, aqui, a testemunha citada, que cita o recorrente como autor e partícipe do fato, é somente o senhor Manuel Messias. Este também não foi uma testemunha ocular. Ele disse que ouviu de terceiros. E quando ele foi ouvido em audiência de instrução, ele reformulou aquele seu depoimento que havia dado em delegacia, nas folhas 14. Em vez dele confirmar, né, a autoria delitiva da pessoa do recorrente, do senhor Ismael, ele relatou que em nenhum momento tinha sondado o senhor Ismael em delegacia, que em nenhum momento falou do Ismael na delegacia, somente do senhor Luiz Carlos, afirmou que nunca foi amigo de Ismael nem Luiz Carlos, foi questionado também, e ele afirmou que um conhecido teria presenciado essa morte do Ivan, mas não soube relatar quem seria esse conhecido. Inclusive, também, aos minutos 6h50 da audiência de instrução, ele foi questionado até pelo promotor, se conhecia as pessoas, se saberia informar quem eram essas pessoas que estavam imputando essa autoria delitiva. E o mesmo se limitou a dizendo que não conhece, que não sabe. E aí se pergunta, sabe, de onde é que parte essas informações se os próprios familiares da vítima desconhecem qualquer autoria delitiva e também não escutaram falar em nenhum velório, de algum modo, quem realmente teria cometido esses fatos.
E aí aqui, excelência, eu cito a jurisprudência dominante já no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as informações, segundo a qual restou já ressoado na jurisprudência, que as informações de por ouvir dizer, sobretudo quando destituída de uma identificação minimamente aceitável dos populares que teriam informado, ela não merece, ela se constitui de fragilidade para o convencimento do julgador, principalmente para mandar para o tribunal do júri, né? Até porque aqui deve ser feito esse controle dessa prova. E cito também, excelência, o RESP, número 1924562, de São Paulo, que foi julgado em 2020, que é de relatoria do ministro Rogério Schietti, que ele também compactua com essas mesmas informações de que o testemunho indireto, as informações de por ouvir dizer, se não baseado em outras provas, essas por si só não são suficientes para a decisão de pronúncia. E do mesmo modo, o ministro Rogério Schietti, ele ressalta que a razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam de boca a boca, o acusado sequer pode refutar de quem partiu aquelas informações, né? Sobretudo, inclusive, aqui causando digamos que um cerceamento de defesa. É o RESP 1924562 de São Paulo. E aí tem outros julgados também, mas eu vou me conter aqui para não citar, até pelo avançar das horas, mas aqui, excelência, eu peço que haja esse cuidado com a prova produzida. Os depoimentos, por ouvir dizer, eles servem apenas para angariar informações de quem seriam os conhecedores desse fato. E se não houve sequer a indicação de onde teria parte dessa informação, não há como entender que seja suficiente esse depoimento por ouvir dizer. Os policiais também não souberam indicar sequer onde foi que colheram essas informações. E nestes termos, limitando apenas a indicar os relatos já narrados para Vossas Excelências, eu peço o julgamento aqui procedente do recurso para reformar a sentença e pronunciando o senhor Ismael pela insuficiência, né, e pela falta de demonstração dos indícios de autoria delitiva. Nestes termos, Excelência, eu peço julgamento procedente do recurso. Obrigado, doutor Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Concedo a palavra ao doutor Sávio Amorim para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Minha saudação ao doutor Luiz Felipe. Recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, são 4 qualificadoras. O pleito de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. A alegação de que a pronúncia foi baseada exclusivamente em testemunhos por ouvir dizer, não cabimento. Os depoimentos confirmados em juízo, garantia do contraditório e ampla defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Indúbio pró-societate na presente fase processual. Competência soberana do Tribunal do Júri, o Ministério Público pede seja improvido o recurso, Excelência. Obrigado, doutor Sávio. Este processo aqui, em que pese os argumentos do doutor Luiz Felipe, eu também compartilho com o mesmo entendimento trilhado pela Procuradoria de Justiça, por entender que há elementos, sim, aptos a amparar a sentença, decisão de pronúncia, pelos requisitos mínimos estabelecidos na norma de regência. Por essa razão que eu vou ao projeto de emenda, pedindo as respeitosas vênias ao entendimento esposado pela defesa. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em avaliar se a decisão de pronúncia deve ser reformada para impronunciar os réus à luz dos requisitos previstos no artigo 413 do CPP, notadamente diante da alegação de ausência de elementos mínimos que indiquem sua autoria delitiva e analisar o pedido de o agente recorrer à liberdade. As razões de decidir, a decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário juízo de certeza, que é reservado ao Tribunal do Júri. O princípio indúbio pro societate orienta que, havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva,
questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. A materialidade do delito está devidamente demonstrada por laudo pericial cadavérico e os depoimentos escolhidos na instrução criminal. Os indícios de autoria são extraídos de testemunhos que apontam os recorrentes como supostos autores do crime. A tese defensiva de que os depoimentos seriam baseados em ouvir dizer não afasta a existência de indícios suficientes para a pronúncia, pois a jurisprudência desta corte tem admitido a pronúncia mesmo que em razão de testemunha de ouvir dizer, desde que os seus depoimentos tenham sido colhidos em sede judicial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa. O pedido de impronúncia exigiria prova incontroversa de ausência de autoria, o que não se verifica. Quanto ao pedido exclusivo do réu Ismael Vieira de Souza de que lhe fosse concedido o direito de recorrer à liberdade, permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, razão pela qual, na atual situação do processo, julgamento do recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, bem como pelo risco de reiteração deletivo do réu, faz-se necessária a manutenção da sua segregação cautelar. Recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto que submeta à elevada apreciação dos meus pares, como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu confirmo o voto provisório já lançado para o fim de acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Como voto do desembargador Sérgio. Acompanho, presidente. Mantenho o voto já proferido. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. Turma julgadora, sem divergência de votos, resolve conhecer e desprover recurso nos termos do voto eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Luiz Felipe, mais uma vez, parabéns pela sustentação oral e uma ótima noite para Vossa Excelência. Obrigado a todos, bom final de expediente e até a próxima. Até a próxima. Bem, com esse julgamento aqui, nós vencemos a pauta, conseguimos julgar 183 processos, número bem expressivo. Parabenizo todas as assessorias, bem como a secretaria da Câmara que conseguiu garantir a realização de todos os atos necessários à sessão. Algum registro? Aqui passa a palavra à desembargadora Vângela Fontinelli. Obrigada, senhor presidente. Dois registros, um voto de parabéns ao desembargador Abelardo, que aniversariou dia 22 de junho, e também um voto de parabéns, congratulações e de muito sucesso à doutora Gisele Chaves Sampaio Alcântara, que no próximo dia 7 de julho, às 17 horas, tomará posse como desembargadora federal da Corte da Quinta Região. Perfeito. A doutora Gisele, inclusive, é esposa do doutor César Morel. César Morel, perfeito. Bem, todos de acordo? Todos se acostam? De acordo. Defensoria Pública também? Doutor Rogério? Aí não? Pronto, então, deferido. Algo mais a tratar? Podemos dizer. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Um abraço a todos.